Então vamos lá, povo de Deus. Estamos aqui, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Esse é o curso para a liderança de células, é o treinamento, os cultos nos lares. Eu não sei se da igreja de onde você veio, o nome é célula ou é GC, que significa grupo também de consolidação, ou então pequenos grupos, mas aqui na nossa igreja Batista Maranata o nome é célula. Célula significa o quê? A menor parte do corpo humano, que carrega todo o DNA do corpo, que vai também crescer e multiplicar para outras células. Então, célula significa isso. Então, estamos aqui e eu quero louvar a Deus por esse povo que está aqui incendiado, cheio do Espírito Santo para poder crescer, para poder cuidar de vida, saquear o inferno e povoar o céu. Você pode dar um glória a Deus aí, povo de Deus? Isso, você ouviu aí? Então, se você está assistindo essa ministração, é porque você também foi um escolhido, uma escolhida do Senhor, para entrar nesse exército que é ganhar almas e cuidar bem dessas almas, tá bom? Então, no final de tudo, não vai subir carro, casa, não vai subir prédio, templo, não vai subir ar-condicionado, no final de tudo vai subir as almas para o Senhor. Então, fica ligadinho, porque Deus tem muito a falar com a sua vida. Texto base de hoje, Atos capítulo 2, versículo 46. Atos 2, 46. Atos 2, 46. Me apresentando, eu sou o pastor Ageu Bernon, sou o presidente dessa igreja. Não gosto dessa expressão presidente, sou o servo dessa igreja, chamada Igreja Batista Maranata. E nós vamos estudar hoje o seguinte tema: o que não é uma célula. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. E o texto base aqui, nós vamos ver a igreja primitiva, como eles cuidavam dos cultos nos lares. Atos 2, 46. Atos 2, 46. Vamos lá. E perseverando unânimes, primeira coisa, eles estavam juntos, unidos. Um detalhe, pessoas no mesmo lugar não é a mesma coisa de estarem juntos. Muitas vezes as pessoas estão no mesmo lugar, mas com um pensamento diferente. Unânimes é quando todos têm o mesmo pensamento e estão no mesmo lugar. Então vamos lá. Perseverando, perseverar, essa palavra é muito forte, significa não desistir, não parar em meio às dificuldades. Então, perseverando unânimes todos os dias. Ainda tem gente que reclama, que vem para a igreja 2 vezes na semana, 2 horinhas, ainda reclama que está para vir no culto demais. Eles eram todos os dias, enjoavam um da cara do outro, todos os dias, partindo o pão em casa, ou o quê? Comunhão, comiam juntos, quem tinha, repartia com aquele que não tinha, juntos com alegria e humildade de coração. Verso número 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, como eles se reuniam todos os dias, também, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, aqui está dizendo que todos os dias eles se reuniam nas casas, todos os dias eles estavam nos cultos nos lares, então todos os dias eles tinham culto, um na casa do outro, e todo dia Deus acrescentava almas. O vizinho olhava, está tendo um movimento ali, o outro olhava. Inclusive, eu quero parabenizar a Samara, nossa líder. Samara é uma líder de célula que está aqui, que tem uma irmã que está vindo para a igreja, porque ela estava na casa dela, perto da sua célula, e ela disse que escutou uma rajada de língua estranha, escutou um glória a Deus, escutou um barulho, ela escutou uma música tocando, e ela estava fria na fé. Diz ela que abriu a porta, olhou pela janela, e ela começou a chorar. Ela falou: meu Deus, é aquela presença que eu quero. E ela foi, na outra semana ela foi para a sua célula, eu já vi uma foto dela lá. Então, primeira dica para você: sua célula tem que ser barulhenta, tá? Para os vizinhos ouvir. Primeira dica. Se não ouvir, meu amigo, que a fé vem pelo ouvir. Então, parabéns à nossa líder de célula, Samara. Parabéns. Ei, Samara, e ela, diz ela que foi avivada, Deus falou com ela. E ela veio para a igreja já, diz ela que vai continuar vindo. Aquela irmã conheceu ela de muito tempo já. Então, assim, parabéns. Então, meus queridos, o tema é: o que não é uma célula?
Esse é o nosso tema de hoje, do nosso treinamento de hoje. Então, primeira coisa, quando se abre uma célula, o líder tem que ter preparado na sua mente, presta bem atenção nisso aqui. Quando se abre uma célula, o líder tem que ter preparado na mente dele, ele tem que estar preparado que ele não está abrindo um negócio de vendas. Ele não está abrindo uma roupa, um salão, ele não está abrindo um comércio. Ele está abrindo o que é mais importante para Deus, que é cuidar de almas. Então, quando se abre uma célula, o líder tem que entender que ele não pode fechar essa célula, no mínimo no prazo de 1 ano. Por quê, pastor? Vamos lá, galera. Pergunta aí por quê. Porque se ele parar no meio do caminho, aquelas pessoas se perderão. Então a pessoa tem que preparar o psicológico dela, que o diabo vai tentar de tudo para fechar aquela célula, porque ela quer fazer com que aquelas pessoas parem no meio do caminho. 1 ano é o período mínimo para você consolidar uma vida, treinar essa vida, discipular essa vida. É 1 ano, é o período mínimo. Então, para quem abre uma célula, já tem que ter esse entendimento. Eu não posso fechar, eu não posso ser irresponsável com essas almas. Então, a pessoa que abrir uma célula já tem que estar na cabeça dela. Eu já sei, eu já fui avisado. Então, uma célula, ela não é um culto móvel. Não, hoje eu vou fazer um culto na casa aqui do fulano, amanhã eu já faço no Beltrano, amanhã eu já faço dali. Se aquele anfitrião não der certo, eu vou para aquele outro. Toda vez você vai recomeçar o trabalho, alguém está entendendo? Toda vez você perde o trabalho e aquelas almas se vão, você vai tentar começar de novo. Claro que eu não vou perguntar aqui quem é casado ou divorciado no 2º casamento, no 3º casamento. Mas quem já passou por isso sabe que você perde tudo. A cada casamento, não é não, coronel? A cada separação, vai ficando pedaço, vai ficando dinheiro, vai ficando bens. Uma célula é da mesma forma. Então, a primeira dica é o quê? Você tem que entender que quem vai cuidar de vidas tem que estar preparado psicológico já, que eu não vou largar esse culto nessa casa, no mínimo, por 1 ano. Eu não vou largar. Então, queridos, parar no meio do caminho. Então, uma célula tem que funcionar pelo menos 1 ano, ela tem que funcionar, né? E quando eu estava fazendo esse estudo aqui, sendo ministrado, quando eu estava lá sendo treinado, o Espírito Santo, ele me falou uma frase, que essa frase eu vou postar para vocês no grupo, que eu quero fazer uma camisa dessa frase, uma camisa dela. E o Espírito Santo falou para mim, essa camisa vai mudar a mentalidade da liderança. Quando eles olharem para essa camisa, eles vão saber a missão deles. E Deus me deu uma frase, essa frase você não vai encontrar ela escrita, vai para o Google, para o YouTube, para onde você quiser. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim, enquanto eu viver, minha célula viverá. Ele falou, faz essa camisa e coloca para cada líder usar essa camisa. Cada líder tem que ter essa camisa. Enquanto eu viver, a minha célula viverá. Enquanto eu viver. Porque enquanto eu viver, eu não vou parar de cuidar de vidas. Eu não tiro férias de fazer a obra do Senhor, de amar as almas. Então, na camisa vai estar escrito lá, enquanto eu viver, a minha célula viverá. Para onde eu for, ela vai comigo. Onde eu estiver, eu vou cuidar de vidas. E para você que não me conhece, rapidinho eu quero me apresentar. Eu já trabalho com célula desde os meus 23 anos de idade, tenho 41, então já vão 19 anos, 18 anos. E eu não conhecia essa metodologia de trabalhar com célula, culto nos lares. E depois que eu conheci essa metodologia, eu me apaixonei tanto. A minha primeira célula era no bairro do Saboeiro. Chegou a um tal ponto da minha célula, ela dá 50, 60, 80 pessoas. Pastor Claudemir está aqui, ele pode confirmar isso.
Muitas vezes chegou, acho que até 100. E desta minha célula, eu cheguei a multiplicar 24 células. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por sair das quatro paredes, por levar o evangelho fora das quatro paredes da igreja. Então, para conhecer mais um pouquinho sobre mim, quando eu fui enviado aqui para o bairro do Remanso, para abrir essa obra, nós começamos com culto nos lares. A nossa primeira célula que eu vim cuidar foi na casa que hoje é o pastor Edivan. Tenho foto hoje ainda dessa célula. Depois nós passamos a cuidar de uma célula aqui pertinho de onde é o templo. Desta célula nós multiplicamos ela para 6 células. Dessas 6 células, o tempo passou e nós multiplicamos para 12. Dessas 12, hoje nós temos, se eu não me engano, 18 células aqui na sede, ou é 20. E nas filiais também, nós temos mais células. Então eu sou alguém apaixonado por cuidar de vidas e sair das quatro paredes. Porque não adianta, eu vou dar uma dica para você, não escute pessoas que falam teoria, escute pessoas que falam na prática. Muita gente fala sobre libertação e não tem um vídeo dela libertando ninguém. Muita gente fala sobre família e não tem família. Então, escute pessoas que falam aquilo que vivem. Jesus, ele dava o exemplo. Quer saber como cura? É assim que cura. Quer saber como restaura? É assim que restaura. Jesus, ele ia na frente. Há uma liderança servidora. Então, para você conhecer mais um pouquinho sobre desse que estávamos falando, sobre célula. Então, queridos, o segredo da célula, um dos segredos de uma célula é a supervisão. Todos nós vamos repetir essa palavra, diga supervisão. O que engorda o boi é o quê? O olho do dono, não tem esse ditado? Né? Então, o segredo de uma célula é a supervisão. E a nossa igreja trabalha como? A nossa igreja, nós temos 3 gerações. Essas gerações, elas têm 3 casais de pastores. E esses pastores, eles são os supervisores, né, dessas células. Por exemplo, a geração do pastor Claudemir. Ele vai supervisionar os 3 discípulos dele. A pastora Eliana vai cuidar das 3 dela. Abaixo da pastora Eliana, já tem a pastora Deusimar. A pastora Deusimar, ela já tem 3 células. Então, a pastora Deusimar se torna uma supervisora. Ela não precisa cuidar da célula dela. Ela vai supervisionar as 3 células que ela tem. Pastor, esse segredo veio de onde? As maiores igrejas do mundo são igrejas em células. A igreja, por exemplo, do pastor Paul Yong-Shu, da Coreia, a maior igreja do mundo, trabalha em células. Lá, como é as células? São 5 células, um supervisor. Aí vai, por exemplo, a igreja do apóstolo Pedro Medina, são 5 células, um supervisor. Esse supervisor vai servir para quê? Para visitar essas células. Como é que a célula está sendo feita? Quantas pessoas estão dando? O que está sendo pregado nessa célula? Está sendo obedecido a palavra? Por exemplo, na nossa igreja, o líder de geração, ele vai passar a palavra para as suas células. Então, as células estão subordinadas à palavra daquela semana. E assim sucessivamente. Então, a nossa igreja, ela trabalha como? 3 células, o líder multiplicou 3 células, ele já vai ser um supervisor. Ele já vai cuidar dessas 3 células. Ok? Nisso, se não tiver alguém de olho, irmãos, quem aqui tem filho pequeno? Ou já tiveram filho pequeno? Se você não tiver de olho nessa criança, o que é que ela pode aprontar? Né? O meu, por exemplo, já peguei ele, né, fazendo cocô e tentando meter a mão lá para poder pegar o cocô, certo? Já peguei ele tentando meter o dedo na tomada para pegar um choque. Já peguei. Então, tudo acontece pela falta de supervisão. Alguém está entendendo, irmãos? Tudo, isso seja na empresa, isso seja no casamento, isso seja com os filhos. Então, tem célula que se não tiver ninguém para supervisionar, o pastor ou o líder vai chegar lá, vão estar assistindo
o filme Titanic. Vão estar assistindo Velozes e Furiosos. Vão estar... Irmão, o que você imaginar, eu já peguei em célula. Quando é fé, a célula deixa de ser célula e vai ser apenas um bate-papo, um clube social. Vamos se reunir apenas para falar da vida dos outros. Aí está lá, não tem culto, não tem palavra, não tem nada. É só para falar da vida dos outros. É só para... Quando de repente você observa, a célula está totalmente fora do padrão. A célula se tornou um culto. O camarada mete uma caixa de som. Ah, assim diz o Senhor. Ah, pá, pá, pá. Mão na cabeça do, mão na cabeça do. Joga uma caixa de som. E não sei o quê. Falta só o gasofilaço para colher a oferta. O microfone, a caixa e coloca uma placa. Culto. Não é mais célula. Célula é o que célula? Célula é um bate-papo, uma palavra é exposta e ela vai ser ali. Célula não é um monólogo, não é uma pessoa que vai ficar falando, isso é um culto na igreja. Uma célula é o que? Uma comunhão. Vamos comer junto, expõe a palavra e vai perguntar. E aí, pastor Edivan, o que é que o senhor achou da palavra? Ele vai expor o dele. E aí, Alessandro, como é que foi a palavra? Tu falou com você? Ele vai expor. Depois as pessoas vão orar. Vão orar. Então o líder de célula ele tem que ter. Pastor, mas tem pessoa que é carente. Ele vai ficar falando, vai tomar o tempo da célula todinho. Aí você tem que ter um jogo de cintura. É aí onde você tem que falar, irmão, amém, irmão. Foi bênção, tranquilo. Eu tenho que dar oportunidade para outro irmão, tranquilo. Porque tem pessoa que é carente. Então tudo isso você tem que ir aprendendo a manusear essas pessoas. Alguém está entendendo, irmão? Amém? Então, queridos, qual é o tempo de duração de uma célula? 1 hora, estourando 1h30, com a comunhão já. Estourando 1h30, estourando. Pessoas trabalham, pessoas têm escola, pessoas têm... Não existe isso aí, né? Não existe. Então, estourando, uma célula é isso. No máximo 1 hora, 1h30. Pastor, o anfitrião tem que ser alguém que ama receber almas? É claro, irmãos. Isso é um erro muito grande de células que fecham por causa do anfitrião. Pastor, eu fui lá, a casa está fechada. Pastor, eu fui lá, ele é crente, mas a mulher não é. Aí, pastor, a mulher falou, vamos fazer uma célula aqui que é para ganhar o marido. Tendo uma célula aqui, a gente vai conseguir ganhar ele. Erro que nós não podemos cometer. Célula não é lugar de experimento. Quer ganhar o marido? Vai fazer uma oração, vai fazer um culto, inicia um propósito de oração, convida ele para a igreja. Célula é um ponto de pregação que não pode fechar com menos de 1 ano. É responsabilidade. O anfitrião, aí o cara está lá endemoniado, aí fala, tira esses crentes daqui. Eu não quero mais esse negócio aqui em casa, não. Pronto, acabou a célula. Vai falar o quê? Devia ter visto lá atrás. Não, célula não é um lugar para me experimentar. Não vamos colocar lá, porque lá... Não, outras estratégias. Célula é um lugar sério, onde nós vamos cuidar de vidas. De vidas. Não pode estar quebrando no meio do caminho. Não pode estar parando. Alguém está entendendo, irmão? Cadê o glória? Aleluia. Então, vamos lá. A reflexão da célula é a que o pastor de geração deu por líder de célula. Vai mandar lá no zap, vai mandar em algum canto, né? Se não está chegando, pastor, o meu líder de geração não mandou a palavra da semana. Cobre ele. Mesmo assim não mandou. Aí você tira a foto e fala, hoje nós não tivemos palavra porque o nosso líder de geração não mandou a palavra para nós. Que aí o líder dele vai fazer o quê? Cobrar ele. Está entendendo? É assim que tem que funcionar. É assim que tem que funcionar. Calma aí que eu vou já chegar na liberdade do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você tem que ser um robô. Calma aí. Vou já chegar que você tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Calma aí. Então vamos lá. O líder de célula tem que permitir a comunhão, foi o que eu falei. O foco de uma célula é comunhão. O foco de uma célula, queridos, é relacionamento.
Vamos lá, todo mundo diga, o foco de uma célula é relacionamento. O foco de uma célula é isso aí, é comunhão, é relacionamento. Viu lá que nós lemos lá em Atos, partir do pão? Viu lá que nós lemos? Partir do pão, de casa em casa. O segredo de uma célula é comunhão. Comunhão, o segredo é esse, é comunhão, né? Tem que ser a troca de experiência, a troca de orações, a troca, né? Então, queridos, vamos lá. Temos que entender que tudo na vida só dá certo se tiver compromisso. Isso aqui é muito forte. Preste atenção. Você tem que entender que se você começar a malhar e você não tiver compromisso para continuar e não quebrar, você não vai ter resultado. Você tem que entender que se você não tiver... Eu vou estudar para concurso. Se você não tiver compromisso, você não vai passar no concurso. Aquela hora X eu esqueço tudo e vou papirar. Compromisso. Então, se uma célula, se o líder daquela célula não tiver compromisso, se ele não entender que uma vez na semana, eu tenho que preparar o meu psicológico, dia de terça-feira, eu tenho um compromisso 7 da noite, que a minha célula é uma vez apenas na semana. É uma vez na semana. Eu tenho aquele compromisso ali. Tenho aquele compromisso. Ah, eu me atrasei. Ah, o fulano. Ah, não sei o quê. Ah, sujo. Ah, e tal. Nunca uma célula dessa vai crescer. Nunca vai crescer. Nunca. Então, principalmente as coisas de Deus é compromisso. Compromisso, né? Então, queridos, se nós não entendermos isso, pastor, uma faculdade, se não tiver compromisso, vai reprovar por falta. Vai reprovar por falta. Eu tenho que saber que eu estou fazendo aquela faculdade, que eu tenho que estar ali. Compromisso. Compromisso para o ensaio. Compromisso para... Não adianta, querido, as coisas de Deus, não só as coisas de Deus. Tudo que nós fizermos relaxadamente, não vai ter resultado. Não tem resultado. Seja no nosso corpo, seja no qualquer lugar, não tem resultado, não tem. Então nós temos que estipular a nossa agenda semanal e saber o compromisso que eu tenho. Tenho que saber o compromisso que eu tenho. Alguém está entendendo, irmãos? Uma vez na semana. Então, queridos, por exemplo, como que um pastor vai cuidar de 100 pessoas? Vamos supor que eu tivesse de visitar 100 pessoas, uma por dia, eu ia demorar 100 dias. 100 dias para visitar uma pessoa. Não tem como, não tem como. Então, como que um pastor vai visitar 100 pessoas, por exemplo? Nem que se eu não fizesse mais nada, se eu não tivesse trabalho, se eu não tivesse filho, se eu não tivesse esposa, se eu não tivesse outras responsabilidades na igreja, na obra, se eu não tivesse pai e mãe, se eu não tivesse... Nem que se eu não tivesse, eu não conseguiria visitar. Eu não conseguiria fazer isso. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Né? Ainda assim não ia dar para visitar. Então, as pessoas precisam ser inseridas, acompanhadas, amadas, ouvidas, colocadas no aprisco que é a igreja. E quem é que vai fazer isso? Diga bem forte, o líder de célula. É isso aí. O líder de célula, ele é a chave. Querido, as maiores igrejas do mundo, como é que nós vamos cuidar de 3.000 pessoas? Como é que nós vamos cuidar de 10.000 pessoas? As maiores igrejas do mundo. Pastor, eu quero Bíblia. Vamos lá. Jesus cuidava de 3, Pedro, Tiago e João. Dos 3, eles iam para os 12, que depois ficou 11. Dos 12, eles alcançavam os 70, aqueles 70 que ele pegou e enviou de 2 em 2. Dos 70, estava olhando Jesus subir aos céus, está lá em Atos capítulo 1, versículo 1. 500 pessoas. Dos 70, eles tinham seus discípulos, que davam 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, a igreja de Jesus tinha aproximadamente 20.000 pessoas. Me prova, pastor? Lhe provo. Na multiplicação do pães e dos peixes, o texto é bem claro. 5.000 homens, mais suas mulheres,
Fora as crianças. Cada casal naquela época, meu filho, era bom de fazer filho, era crescer e multiplicar. Era no mínimo mais de 5. A igreja de Jesus tinha mais de 20 mil pessoas. Se a Igreja Batista Maranata ou qualquer outra igreja quiser ter uma igreja de 10, de 15, de 20 mil, tem que se trabalhar com pequenos pastores e pastoras, que são os líderes de célula. Não tem como uma pessoa cuidar, não tem como dar conta. Alguém está entendendo, irmão? Não tem como. Então, vocês têm que entender que você, líder de célula, é os olhos, os ouvidos, os pés do seu pastor naquele lugar. Você vai pastorear as ovelhas ali. Irmãos, se nós formos para um aprisco de ovelhas, ovelha normal, ovelha mesmo, animal. O pastor conduz. Mas quem é que está ali cuidando dos filhotes, amamentando? A mãe da ovelha, das ovelhas pequenas. O que é que acontece? Aquela ali é a líder de célula. É a líder de célula. Ela está cuidando daquele pequeno rebanhozinho dela ali. Mas quem é que cuida de todo o rebanho? O pastor. Aquele que está à frente. Então, até na vida animal é dessa forma. Não tem como fazer assim. E, para se estar na frente de uma célula, precisa ser leal. São os olhos e os ouvidos do pastor. Lá vem o lobo, lá vem a onça, lá vem o leão, lá vem a cobra. Corre para avisar o pastor. Vai ser os ouvidos e os olhos. Alguém está entendendo, irmãos? Então, se não for assim, não tem como cuidar de um aprisco, né, grande. Então, vamos lá. Mais um ponto aqui. Eu estou correndo aqui, para nós não nos alongarmos muito. Então, queridos, se essa pessoa não for acompanhada, ela vai sumir. Vira a pessoa, não vou falar nem o crente, que talvez ela não seja nem crente, né? Mas vira o fantasminha camarada, quando é fé ali. Cadê aquele irmão que estava vindo? Cadê aquela irmã que estava vindo na igreja? Eu vi a foto dela lá na tua célula, nunca mais eu vi ela e tal. Se uma pessoa, irmão, até um animal, você começa a colocar uma comidinha aqui, o cachorro vem comer. Se tu não dá mais de comer para ele e o vizinho começa a dar, mas cadê o cachorro, Ismael? Que a gente dava comidinha aqui para ele aqui direto. Está lá na casa do vizinho, que nós não temos mais comida, ele foi para lá, ele está dando. Então, até um animal quer carinho, quer ser cuidado, quer atenção. Então, o segredo é o quê? É o cuidado, é o conectar, é o ter atenção. Sem atenção não vai dar, aquela pessoa ela vai embora. Ismael, meu querido, nós temos aqui um líder de célula aqui, para você que está nos assistindo, que ele trabalha na Gazinho, uma empresa multinacional. Ismael, me diga uma coisa, o cliente entrou na Gazinho, tem alguém para dar atenção para ele lá? Eu queria poder levar o microfone para você que está assistindo. Ele disse assim, uns 30 na porta, tá ok? Pastor, o que é isso? Essas empresas, elas estudam a Bíblia, tá ok? Esses bilionários, pessoal, todos eles pegam os ensinamentos da Bíblia. Eles já sacaram que não adianta ter o melhor produto, não adianta ter a melhor oferta, não adianta ter o melhor preço, não adianta ter, é a mesma coisa em uma igreja. Aquela igreja faz descer fogo do céu, é profecia, é revelação, é tradução de língua, é cura, é não sei o que, é e tal. A pessoa vai lá, recebe a vitória dela, e se não tiver ninguém para acolher ela, vai embora. Pode ser a igreja mais ungida do mundo. Do mundo. As pessoas querem atenção. Você está me ouvindo? Jesus, como era a vida de Jesus? Jesus, ele amava as pessoas. Ele dava atenção, ele abraçava. A necessidade dele vai ser a minha. Ele se importava com a dor daquela pessoa. Ele se importava. Irmãos, não precisa nem você ser usado em dom algum.
O maior que existe, que na verdade não é o dom, é o próprio Deus, é o amor. A pessoa só quer ser amada, só isso. Ela só quer que tu sente com ela e ela possa desabafar e tu fala, vamos orar juntos aqui, deixa eu dividir essa dor contigo. Só isso. A pessoa só quer isso. Não, ela não quer. Pode ser a pessoa mais ungida que existe. Se não tiver cuidado, ela vai embora. Ela vai para um lugar onde alguém cuide dela. Alguém mande uma mensagem para ela. Alguém se importe com ela. Alguém está entendendo, irmãos? Então, essa dica ela é muito importante. O acompanhamento. Mais uma. Quando vem um novo visitante, olha isso aqui. Quando vem um novo visitante na célula, um novo convertido, a primeira coisa é conectar essa pessoa com um irmão maduro. Se vier na célula, já tem que conectar com alguém que possa... Eu vou já entrar no tópico. Quantas pessoas tem que ter numa célula? Na verdade já está aqui, então eu vou falar. Uma célula ela tem que ter de 5 a 12 pessoas. Passou de 12 pessoas, o líder de célula já tem que estar mapeando quem tem potencial já para multiplicar. Uma célula é um pequeno grupo, ela não pode passar de 12 pessoas. É de 5 a 12 pessoas. E nesse pequeno grupo tem 2 pessoas para cuidar dessas 12 pessoas. Seja 12, seja 10, seja 8. Quem é, pastor? O líder e o colíder. Já imaginou? A célula tem 8 pessoas, fica 4 pessoas para cada um. Irmão, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Se a gente não conseguir abraçar 4 pessoas, mandar uma mensagem para 4 pessoas, orar por 4 pessoas, é melhor nós sair da igreja. É melhor a gente... A coisa mais preciosa que Deus tem é as almas. Se a gente não conseguir cuidar de 4 almas, ou de 5 ou até 6, que no máximo é 12 pessoas. Então, queridos, o líder e o colíder tranquilamente dá para dar atenção para essas pessoas. Como é que você está? Bom dia. Como é que foi teu dia? Como é que... E tal. Manda uma palavra para ela. E pá, a programação da igreja tal. Então, é assim que tem que ser feito. Se não podemos cometer esse erro nas nossas células, ok? O nosso assunto é o quê? Erros que não podemos cometer nas nossas células, né? Então, todos que estão aqui, repita comigo, o segredo é conectar essas pessoas a alguém mais maduro, aos pais, que é a mãe, a ovelha mãe, né? A ovelha mãe, conectar essas pessoas no corpo de Cristo, ok? Então, vamos lá. Mais um erro que não posso cometer. Por que vem tantas pessoas na igreja, mas essas pessoas não ficam na igreja? Por quê? Eu já dei uma entradazinha sobre isso aqui. É simples, porque elas não são cuidadas, conectadas, amadas. Não tem ninguém para atendê-las, para dar atenção para elas, né? Não tem ninguém. E isso aqui na nossa igreja, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Estamos aperfeiçoando para jamais acontecer isso, né? Já temos aí, as nossas células vão começar a trabalhar, já estão trabalhando na verdade. Pegaram o nome e o telefone dos visitantes, que nós temos um atendente virtual que ela trabalha 24 horas, né? Que é para no dia seguinte já ter alguém, ela já vai se conectar com aquela pessoa que veio na igreja, já tem o pós-culto, e depois já vai conectar essa pessoa a uma célula mais próxima da casa dela. Então não vai ser por falta de atenção, no nome de Jesus. Não vai ser por falta de atenção. Então, queridos, não adianta nós pensarmos que um culto poderoso irá fazer as pessoas ficarem na igreja. Uma revista norte-americana diz que as pessoas ficam em um lugar devido ao relacionamento com 5 pessoas daquele lugar. Como assim, pastor? Se eu vou numa academia, ninguém me acolhe naquela academia, ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção. Vai chegar um ponto que eu vou pegar e vou sair fora. Agora, se eu vou numa academia onde tem o camarada me auxiliando, o outro que chega e me dá uma dica, o outro pega na minha mão, estamos juntos, vamos lá, vai dar certo, vamos crescer juntos. Se tem 5 pessoas que se conectam com aquela pessoa, ela não sai mais daquele lugar. Ela não sai mais. Isso seja na igreja,
isso seja na célula, isso seja num trabalho, isso seja em qualquer canto. Então, as pessoas, Deus nos fez para ser seres relacionáveis. Queremos ser amados, cuidados. Entendeu? Então, queridos, o líder de célula não pode ser somente uma vez na semana. Vamos lá, deixa eu repetir isso aqui. O líder de célula não pode ser líder somente uma vez na semana. Só no dia da célula. Isso é um erro gravíssimo. Gravíssimo. O líder não tem relacionamento com as pessoas da célula. Ele só quer ser líder na terça-feira. Não vai, aquela pessoa ela não volta mais. Ela não vai voltar. Não volta mais. Ela vai, na cabeça dela, coronel, ela vai falar assim: rapaz, parece que eu estou só num trabalho, eu vou só para bater ponta, ele só lembra de mim na terça-feira. Então, eu não sirvo para outra coisa, então ela não volta mais. O líder de célula não pode ser líder apenas uma vez na semana. Ele precisa estar conectado todos os dias. Hoje nós não precisamos mais estar presentes em lugar nenhum. Com esta ferramenta aqui, todos os dias eu estou mandando um bom dia, um áudio, como é que você está? Deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Então, nós não precisamos mais estar presente. Eu não preciso mais ir na casa da pessoa. Por aqui a gente faz reunião, por aqui a gente faz tudo. Por aqui, então, não tem mais desculpa. Fez um grupozinho de transmissão, manda individual para cada um. Bom dia, hoje é o dia em que o Senhor escolheu para te abençoar. Aí pá, manda um textozinho. Que coisa difícil tem isso. Então, não podemos cometer esse erro. Não podemos. Temos que despertar esse amor de Deus pelo cuidado das pessoas. Temos que despertar, né? Como que Jesus ganhava a multidão? Todos os dias com eles, se importando, orando. A tua dor é a minha dor. Jesus ganhava as multidões assim. É assim que Jesus ganhava as multidões. 1 Coríntios capítulo número 13, versículo de número 8. 1 Coríntios 13, 8. Tem um texto aqui que eu gosto muito. 13, 8. Que diz assim: o amor nunca falha. Havendo profecia, eu prego muito, eu profetizo, eu tenho revelação, eu tenho línguas estranhas, eu interpreto. Vamos lá, olha o que é que Paulo diz. Mas havendo profecia, serão aniquiladas, irá acabar. Havendo línguas, cessará. Havendo conhecimento vai se acabar também. Desaparecerá. Agora olha o verso número 13. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Destes três, o que jamais vai acabar, o maior deles, o amor. Alguém está entendendo aí, irmãos? O amor. Então, é o amor. Aqui, fica tranquilo, não estou falando com você não, são novos irmãos que chegaram, tá? Aqui, irmãos, tem cadeiras aqui, ó. Tem cadeiras aqui, tem cadeiras aqui. Pode colocar aqui também mais cadeiras, ó. Aqui tem mais cadeiras aqui, perto aqui. Isso, coloca cadeiras aí. Tem mais cadeiras aí. Isso, para a glória de Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Vamos que vamos. As pessoas precisam encontrar esse amor em nossa igreja. Todo mundo repita comigo. As pessoas precisam encontrar esse amor na minha igreja, na minha célula. Oh, glória a Deus. Precisa encontrar esse amor na nossa igreja, na sua igreja, no nome de Jesus. Então, vamos que vamos, para a glória de Deus. Para que a célula seja saudável, é preciso de quê? Para que uma célula seja saudável, né, é preciso de quê? Primeira coisa infalível, dependência do Espírito Santo. Se não tiver a dependência do Espírito Santo, essa célula, ela não vai ser uma célula saudável. A boca fala que o coração está cheio. Tem célula que termina a célula,
Aí começa a comunhão e o bate-papo. Meu irmão, fala do pastor, fala do vizinho, fala da irmã, fala do Beltrano, fala do não sei o quê, fala do ciclano. Aquela célula se torna uma célula tóxica, em que as pessoas não vão ficar naquela célula. Ela não consegue ficar naquela célula. Então, terminou na hora da comunhão, aí nós vamos ver o que é ali. E fala quem caiu, o fulano de não sei o quê. Não cometa esse erro na sua célula. Crie um ambiente saudável, em que as pessoas sejam acolhidas. Elas estão indo para a sua célula atrás de refrigério, atrás de um abraço, atrás de uma oração, atrás de um amor, Não, elas não precisam passar por esse momento. Então, o ambiente que você gera na sua célula, preste atenção, o ambiente que você gera na sua célula, isso é muito importante, esse ambiente que gera na sua célula. Então, nós podemos ter todas as estratégias do mundo, mas se não tivermos o Espírito Santo, não vai para frente. Nós podemos ter todo o treinamento do mundo, mas se não tivermos a presença do Espírito Santo, não vai para frente. Você pode ter, essa estratégia, essa aqui, assim cuida, assim recepciona, assim tal. Pode ter, mas se não tiver o Espírito Santo, não vai para frente. O local que tem uma célula vamos lá. Cada lugar onde tem uma célula, por exemplo, aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, talvez não seja a mesma realidade, vamos supor, de Porto Velho. Não seja a mesma realidade do Amazonas. Não seja a mesma realidade do Sul. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que cresceu para cima. É uma cidade na vertical. Lá eles não têm apartamento. Então os cultos dos lares é condomínio. Existe porteiro, existe quem vai. Então lá é uma realidade que o Espírito Santo vai dar uma estratégia para ganhar as pessoas ali daquele lugar. Talvez em outra cidade, as pessoas moram na beira seja ribeirinho, moram em um ramal. Então, a mesma tática talvez daqui não vai dar certo lá. Para isso o Espírito Santo vem e dá uma tática para aquele ambiente, para aquela realidade. Alguém está entendendo, irmãos? Então, uma célula não pode ser engessada. Ela não pode ser engessada. Eu nunca joguei futebol, já fiz célula num campo de futebol. Por almas eu já fiz de tudo. Eu pegava, meu pastor Edivan, eu pedia 5 a 10 minutos. Não jogava bola, só para fazer uma oração pelos caras. Eu ia para lá, ficava sentado, certo? Os caras iam jogar bola, fazia um ciclo antes do futebol e me davam 5 minutos. Era a gente chorando, era o camarada entregando a vida para Cristo, era vindo para a igreja, era assim. A minha célula era 7 minutos. Era a minha célula lá nesse canto. Por 1 ano eu sustentei isso. Por 1 ano eu sustentei isso aí. Eu já fiz célula em canteiro de obra. Os camaradas lá trabalhando lá, tal. Há quanto tempo aí tinha um irmão da igreja. Aí eu fui lá, para reunir esses caras aí. Eu vou abrir uma célula aí contigo aí. Foi quase 1 ano, meu amigo, evangelizando e ganhando muitas almas naquela obra. Era um prédio que estava construindo ali. Então, cada realidade é uma realidade. O Espírito Santo vai te dar uma rede de pesca muitas vezes. Eu não estou dizendo para você ser engessado. Não, isso aqui o pastor disse que era por aqui, então eu vou ficar aqui. Não, irmão, calma. Não é assim não. Mas também eu não estou dizendo para você que você vai fazer do seu jeito. Vocês estão entendendo, irmão? Eu estou dizendo que você tem que ser... Por exemplo, a Natiele recebeu a palavra da célula, ela vai aplicar a palavra da célula, o pastor dela mandou a palavra, ela vai aplicar a palavra da célula, só que no momento final da oração, o Espírito Santo está incomodando ela para ela orar por uma irmã. Ela foi obediente, ela cantou, ela colocou a música, ela fez a dinâmica, ela deu a palavra, mas no final ela deu liberdade para falar o que o Espírito Santo queria falar.
Vocês estão me entendendo, irmão? É isso que eu estou querendo dizer. Você não precisa ficar engessado. Não precisa ficar engessado. Entendeu? Então você pode, o Espírito Santo pode lhe dar essa direção. Entendeu? Então você tem que dar liberdade. Então isso não quer dizer que você vai fazer do jeito que você quer, não, mas pode dar liberdade. Né? Vocês estão me entendendo? Então pode dar liberdade. Então, queridos, quando estamos debaixo da dependência do Espírito Santo, as coisas fluem. As coisas vão naturalmente. Não precisa a gente forçar, as pessoas vêm para a nossa célula. As coisas fluem naturalmente. Quando a gente está na dependência, normal. Quando você está fazendo aqui direitinho, não tem como as coisas não fluir. Né? A luz tem que brilhar. O azeite tem que exalar o perfume. Não tem como. Então vamos lá. Outro erro que eu não posso cometer. O líder de célula tem que dar atenção para os visitantes. Você que está assistindo esse vídeo, você que está aqui nesse curso de célula, pelo amor de Deus, tira esse negócio de dodóizinho. Se tu já é antigo na igreja, se tu já é antigo na célula, porque o líder e o colíder de célula, ele tem que dar atenção. Você não pode cometer esse erro. Você tem que dar atenção para os visitantes. Ah, pastor, mas tem um fulano que toda vez que ele chega, ele já quer me abraçar, ele já fica logo do meu lado, e ele quer falar, e ele quer dar testemunho, e ele quer não sei o quê, ele quer... Você tem que chamar ele no canto, e você tem que explicar, você já foi ganho. Eu tenho que dar atenção para quem está chegando. Não fica dodói. Alguém está entendendo? Você tem que chegar e falar isso. Você tem que dar, terminou a célula, vamos manter a comunhão e tal. Você tem que sentar do lado de quem está visitando. Não vai sentar do lado. Não, pastor, mas é porque a irmã é minha amiga. Ah, não. Outro dia na semana tu se reúne com a irmã, tu fala com ela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, emenda no tererê, vai não sei para onde, vai para o banho, planta bananeira, fala o que você quiser. Mas naquele dia ali você tem que dar atenção para quem está visitando. Amém, irmão? Amém? Você não pode cometer esse erro. Não pode cometer esse erro, não pode. Pastor, mas o visitante ele não é bom de papo. Não importa, irmão. O Espírito Santo vai te dar estratégia para tu chamar assunto, para perguntar como é que está a casa, como é que está a família e tal, está fazendo o quê? E você vai dar atenção para aquelas pessoas ali. E eu vou lhe dar outra dica, as pessoas maduras da sua célula, ensine elas a isso também. Se vem visitante, não dá para você dar atenção para todo mundo, já manda um colar num no outro. Cola lá, dá atenção para a pessoa. Isso é um erro. Eu acabei de falar aqui que as pessoas não voltam mais, não é por causa da unção, não é por causa do milagre, não é porque a igreja... não, tem tudo. Expulsa demônio, é cura, é milagre, é não sei o quê, é e tal. Aí a pessoa recebeu o que ela veio buscar. Se ninguém conecta ela ao corpo de Cristo, ela vai embora. Ela vai embora. Se ela não recebe amor, carinho, atenção, ela vai embora. Ela vai para um lugar onde ela vai embora. Então, não podemos cometer esse erro, né? Já falei sobre a quantidade de pessoas, de 5 a 12 pessoas numa célula. Se passar de sair, o líder já tem que ir identificando para abrir outro pequeno grupo já. Outra célula já. Já tem que abrir, porque vai começar a dar confusão, porque o líder e o colíder não vai conseguir cuidar de todo mundo. E aí vai começar a dar confusão. Então, no máximo, um pequeno grupo é até 12 pessoas. No máximo. Passou disso aí, já tem que pensar e abrir uma célula embrionária. O que é uma célula embrionária, pastor? Uma célula, um embrião, está dentro da barriga. É uma célula de teste. 3 meses, já começa o culto em outra casa. E assim vai. E assim vai multiplicando. Então, vamos lá. O líder é responsável por identificar e treinar aqueles que têm vocação para cuidar de almas. E no futuro, assumir ou multiplicar aquela célula. Vamos lá. Eu sou um líder de célula. A minha missão na minha célula é o quê? Identificar 3 pessoas que eu vou treiná-las para, num futuro, eu abrir 3 células com ela. Essa é a minha missão. Pronto. Pastor, consegui abrir 3 células, G3, 3 células, intimidade com 3. Você vai, pastor, eu não quero fechar minha célula.
você vai dar a sua célula para um desses seus 3 líderes e você vai ficar supervisionando essas suas 3 células. Vocês estão me entendendo, irmãos? Só isso, sua missão vai ser só isso, só. Supervisionar as suas 3 células. É isso aí. As igrejas que mais crescem no mundo são igrejas que trabalham com a supervisão. Sem supervisão, sem crescimento. Não tem como. Sem supervisão, né? Quem aqui tem um patrão? Alguém aqui trabalha para alguém? É um patrão? Ele lhe supervisiona? Ou não? Deixa você à vontade. Faz o que quer, chega a hora que quer, diz o que quer, sai a hora que quer. Hã? Ou tem uma supervisão? O segredo do trabalho bem executado é a supervisão. Então, nós não devemos se preocupar com a quantidade de células. Nós devemos se preocupar se essas células estão sendo cuidadas. Se a célula está sendo cuidada, o crescimento vai ser natural. Natural. O crescimento vai ser natural. Né? Então, o segredo é a supervisão daquelas células ali. Então, líder, você é responsável por mapear e identificar. Opa, aquele ali é bom de trazer pessoa, aquele ali é um ganhador de aula. Opa, aquela dali eu dei a oportunidade para ela orar, eu vi que ela tem uma pegada. Não, aquele outro ali, pensa num camarada responsável, o cara chega no horário, traz visitante. Camarada, eu pedi para ele orar, orou que foi uma beleza. Opa, aquele ali é alguém que vale a pena investir. Aquela pessoa ali é alguém que... Como é que eu vou conhecer as pessoas? Dando oportunidades. Dando oportunidade. Hoje você está com a dinâmica, hoje você está com a palavra, hoje você vai recepcionar, hoje você vai orar, hoje você vai pelo louvor. Aí você, líder, vai mapeando, você vai mapeando. Aquele ali e tal, e tal, e tal, né? Uma dica para você, queridos, pastor, eu não quero multiplicar minha célula, porque é tão gostosa a comunhão que eu tenho com aquele povo. É tão ótimo, pastor, o bate-papo é tão legal. É maravilhoso, pastor. A gente termina, a gente vai até meia-noite, 1h, batendo papo. É tão bom, pastor. Eu não quero multiplicar. Tira do teu coração que tu está num clube social, tu está numa missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você não é alguém para entreter pessoas. Você é um soldado, uma soldada de Cristo para saquear o inferno e povoar o céu. A sua missão é ganhar essas almas, depois sai daqui e vai ganhar mais. E depois vai ganhar mais. Ninguém se apega a lugar nenhum. Nós somos missionários. Missionárias do Senhor. Alguém está entendendo? A gente ama, mas a gente não pode se apegar. Não pode se apegar. Nós estamos numa missão de ganhar almas. Não tem nada. Eu sei que você vai assistir esse vídeo. Você que é candidato ou que já é líder de célula. Mas no dia de hoje, que está sendo gravado, eu fui pegar o meu pai de 72 anos. Há 50 anos ele é missionário. 50 anos que a mesma chama está acesa. É barco, é rio, é batismo, ganhou aquelas almas naquela localidade, levantou alguém ali que prega a palavra, fundou uma congregação, abençoou, parte para outra localidade. Fez a mesma coisa, parte para outra localidade. Parte para outra localidade. É alguém que é um implantador de igrejas, alguém que aos 72 anos continua fazendo a mesma missão de quando ele tinha 21 anos. A mesma missão. Ganhou, enxertou a palavra, fundou uma liderança, fez uma congregação, parte para outro lugar. Outra localidade tem mais almas. E assim vai. Então, isso é o reino de Deus. Jesus andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de local em local, pregando, curando e levando o evangelho. Tenha isso nessa sua mentalidade, líder de célula. Tenha isso na sua mentalidade. Queridos,
Prestação de contas. Erros que uma célula não pode cometer. Prestação de contas. O que é a prestação de contas, pastor? Uma foto. Uma foto tirada, o supervisor vai olhar e ele vai ver o número de pessoas, as pessoas que ali estavam, quem está faltando, tá? Apesar de que estamos implantando, quando você assistir esse vídeo, com certeza já vai estar implantado. Todos os líderes de célula e de geração, eles vão ter acesso ao nosso sistema chamado Basileia, que é o relatório virtual. Ali, um mês, o Joãozinho faltou, presença, faltou. Um mês, o Joãozinho faltou 3 vezes. Opa, deixa eu levantar a antena, o Joãozinho está precisando de uma ligação. O sistema vai acusar. O Joãozinho está precisando de uma oração. Vai chegar a mensagem lá, faça uma oração pelo João. Está lá. Então, nisso, nós vamos cuidar daquela... Ô, João, tudo bem, João? Rapaz, eu notei que esse mês, mês todinho, tu veio só numa célula, está bem com a família? Como é que está? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso lhe ajudar alguma coisa? A nossa... Líder, você é um pastor e uma pastora. A sua célula é o seu rebanho. Cuide de, no máximo, essas 12 pessoas. Zele por elas. Onde elas estão? O que elas estão fazendo? Essas almas estão nas suas mãos. Então, a supervisão é de fundamental importância, né? Quando o líder, por exemplo, aí vamos supor que eu fui lá até o João. Aí o João falou qual é o problema dele. Aí eu vi que aquele problema, vamos supor aqui, um problema, vamos lá. O João separou com a mulher, se trancou dentro do quarto, e agora tem uma voz dizendo na cabeça dele para ele se suicidar. Então já é um problema meio grave, né? Muito grave. Separação e opressão demoníaca, que pode evoluir para uma possessão. Aí eu não consigo lidar com isso sozinho. Eu vou procurar quem? O meu supervisor de célula. Passei para ele. Ele falou, esse caso aí também é meio pesado para mim. Eu vou procurar o líder de geração. Aí ele leva o pastor líder de geração. O líder de geração fala, rapaz, eu vou chamar a intercessão e tal, e tal. Quem não conseguir resolver, vai passando para a esfera acima. Não conseguiu resolver? Chama o pastor presidente da igreja. O pastor presidente não conseguiu resolver? Ele vai chamar o exército, a polícia, a aeronáutica, a polícia federal. Ele vai chamar, ele vai ressuscitar Paulo, para Paulo ir visitar essa pessoa. Vocês estão entendendo, líder de célula? Então, você não está sozinho, nós somos um corpo, nós somos uma rede. Ninguém está sozinho, ninguém está sozinho. Está entendendo? Então, nós somos um corpo. Por isso que é preciso supervisor. Por isso que é preciso ter alguém acima de mim. Que nós nunca estaremos sozinhos no pastorear nas almas. Quem está entendendo, dá aquele glória aí para sair no vídeo aí, meu irmão. Aleluia, isso. Então vamos lá. Cuidar de uma célula dá muito trabalho. Cutuca alguém aí e diz, cuidar de uma célula dá muito trabalho. Agora cutuca alguém e diz assim, célula não é para preguiçoso. É para quem ama vidas. Célula não é para preguiçoso. Se você não entender isso, você que está aí assistindo o vídeo, que está passando pelo treinamento de células, se você for preguiçoso, é melhor tu desistir agora. Dou logo esse conselho. É melhor você desistir agora. E quando chegar naquele dia, você apresentar suas mãos vazias. Não vai ter galardão nenhum, não vai ter recompensa nenhum. Mas para cuidar de vidas é preciso trabalho, dedicação, atenção. É como se você cuidasse de uma criança recém-nascida. Você precisa ter muita disposição para cuidar de vidas. Está entendendo? Então,
Quem não quer trabalhar, quem não quer servir ao Senhor Jesus na sua obra, quem é preguiçoso, não pode trabalhar com células. Não pode trabalhar, entendeu? Trabalhar com células é relatório, é seriedade, é cuidar da pessoa, é mandar mensagem, é orar por ela. Cuidar de célula é você, uma vez na semana, você saber que você tem um compromisso. Cuidar de célula, então, é você conectar essas pessoas ao corpo de Cristo. Cuidar de célula dá trabalho. Então, é um trabalho contínuo, sem esmurecer, sem vacilar. Eu tenho certeza, você que está me assistindo aqui, eu tenho certeza, você que está me assistindo, dá trabalho ou não dá você levar seu filho para a escola? Ele quer desanimar e você não. Olha aqui para essas pessoas aqui, olha para o mendigo, olha para o fulano, olha não sei o quê. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Tudo que vale a pena na vida dá trabalho. Dá trabalho ter uma família, dá trabalho ter uma casa, conquistar um carro, dá trabalho cuidar de vidas, dá trabalho. Tudo dá trabalho, que vale a pena dá trabalho. Então, tudo dá trabalho. Então, quem não gosta de trabalhar, meu irmão, não é melhor nem se meter. É melhor nem se meter, né? Eu me lembro, na época que eu tinha essa célula lá no bairro do Saboeiro, eu não tinha carro. E eu me lembro que eu dava mais ou menos, a minha esposa é prova disso, ela está ali. O pastor Claudemir também é prova disso. Tinha vez que eu dava 20 voltas de moto. Eu vinha pegar... Eu vou até falar o nome dele, Se você estiver assistindo, um beijo, eu amo você. Volta para a casa do pai. E o teu pai também está aqui, o teu pai espiritual está aqui. Geildo, Claudinho e sua família, do Ponte do Tereré. Amo vocês. Eu vinha pegar esses caras aqui. E outros, em todo lugar na cidade. Aí Deus vai vendo que eu sou um trabalhador fiel, aí Ele vai me promovendo. Aí veio o primeiro carro. Aí eu comprei um carro de carroceria, que é para caber mais gente. Tudo que eu faço é pensando em almas. A varanda da minha casa era maior do que a minha casa. Fica no vídeo aí, Vai, meu pastor Claudemir. É verdade ou não é? A varanda da minha casa era maior ou não era? Muito grande. Era quase 2 vezes o tamanho da minha casa. A varanda da minha casa. Por quê? Almas. Tudo que eu faço é... Pastor, por que o seu carro é uma caminhonete? O senhor não é boiadeiro, não é caminhoneiro, o senhor não trabalha com roça, o senhor não tem nada, por quê? Tudo meu tem que ser grande, porque eu penso em muitas almas. Tudo meu tem almas, meu irmão. Tudo que eu faço é pensando em almas. Tudo. Pastor, o senhor está construindo uma chácara do tamanho do mundo. Vai ter 5 alojamentos, cada um de 5 metros quadrados, com banheiro dentro, triliche. Vai caber mais de 300 pessoas lá. Para quê? Por quê, pastor? Eu não penso pequeno. Se eu pensar pequeno, minha força vai ser pequena. O meu Deus é grande, eu penso grande. Eu não vou pensar pequeno. Não vou. Tudo que eu faço é pensando muito. Muitas almas. É assim. E se eu penso em muito, a minha energia vai ser muita. Por isso que eu não paro. Porque eu penso muito, eu não penso em pequeno. Por exemplo, a meta, você que está nos assistindo, a meta por ano da nossa igreja, cada líder de célula que está nessa aula aqui, é multiplicar uma célula. Eles têm a missão de 1 ano multiplicar uma célula. Nós estamos em 2026. Nas filiais e na sede nós temos mais de 20 células, mas vamos colocar só 20. No final de 2026 nós vamos ter 40, no final de 2027 nós vamos ter 80, no final de 2028 nós vamos ter 160 células. Se cada célula dessa tiver 10 pessoas, são 1.600 pessoas sendo cuidadas, amadas e ligadas ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, queridos, nós não estamos olhando para o vento, nós temos objetivo. Você que está aqui nessa ministração, você tem que ter objetivo. Você tem que ter meta. Quantas pessoas eu quero ganhar? Quantas células? Por exemplo, é G3. O líder de célula tem que cuidar de 3.
Se em um ano ele conseguir os 3 dele, ele vai ter 3 células, não apenas uma, mas vai ter 3. Mas o mínimo, a meta é uma célula. Uma célula por ano, no mínimo. Então vamos lá. Já estamos com o tempo estouradíssimo. Já estou finalizando e vamos orar pela sua vida, que não pode ser muito grande essa ministração. Então, queridos, prestação de conta, cuidar de célula dá muito trabalho. E para finalizar, eu quero dar 5 dicas para você sobre uma célula. Eu vou resumir uma célula em 5 dicas. Uma célula, eu vou resumir ela em 5 dicas. Presta atenção, você que está nos assistindo. Primeira dica, recepção. Uma pessoa que era bem tratada na entrada, com certeza ela vai voltar uma segunda vez. Primeira dica, a recepção da célula. Calorosa, lembrança, festiva, recepção da célula. Aquele sorriso. Aí lá vai a pessoa entrar na tua casa, ou na casa do anfitrião. O anfitrião deu uma brigada lá com a mulher, está com as dívidas para pagar, o fulano e tal. Aí, meu amigo, coloque ele lá para receber a pessoa. E aí, boa noite. Boa noite. Entra aí. Irmão, queridos, líderes, coloque pessoas na recepção da sua célula que sejam sorridentes, que sejam extrovertidas, que saibam mesmo dar um abraço em alguém, recepcionar alguém, entendeu? Segunda dica, louvor e adoração. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. É no louvor que o visitante vai se quebrantar. É no louvor que a presença vai vir. É no louvor que aquela pessoa, ela vai sentir o aconchego do Espírito Santo. Louvor e adoração. É ali que a presença vai vir. Terceira dica, o estudo bíblico. Vai expor a palavra. Um detalhe, o estudo bíblico interativo, tá? Não é um culto, é uma comunhão. Coloque isso na sua cabeça. Célula não é um culto, é uma comunhão. Vamos falar aqui sobre o bom samaritano. E tal, amém. Meu Deus, olha só. Quem menos pensava em ajudar, ajudou. E quem era para ajudar, o pastor, passou e não fez nada. O cantor passou e não fez nada. Nós temos que ser igual ao bom samaritano. E tal. O que é que você achou disso, irmão? E tal. É verdade. E o senhor, irmão? Amém, e tal. Ok. Agora vamos para o próximo passo. Aplicação prática na oração. A oração é o momento que Deus vai se manifestar na vida daquela pessoa da célula. Uma dica para você: coloca 2 em 2 para orar, coloca um crente mais maduro com quem não é mais maduro, faz um ciclo de oração, né? Chama para a oração mesmo. Por exemplo, falei sobre o bom samaritano, você vai orar em cima daquilo, pois Deus está enviando alguém para te ajudar, Deus está enviando alguém para poder te socorrer. Não te preocupe, o Senhor é contigo. Isso é aplicação da palavra que foi ministrada. Então tem que ter o quê? Já falei aqui, tem que ter as boas-vindas, tem que ter o louvor, tem que ter o estudo bíblico interativo, tem que ter a oração prática e no final tem que ter a comunhão. Isso é uma célula. Comunhão, algo para comer, pede para cada um trazer um pouquinho para você não se sobrecarregar, cada um traz uma coisinha. E aí a comunhão, é ali que você vai conhecer a pessoa, né? Pastor, como escolher um anfitrião? Já falei para você, o anfitrião tem que ser alguém maduro, tem que ser alguém confiável, tem que ser alguém que entenda que a casa dele não vai poder fechar as portas com menos de um ano. Não vai poder fechar as portas com menos de um ano de célula. Então, o anfitrião tem que ser alguém, né, que já seja consolidado para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui encerrando esse nosso primeiro treinamento sobre células, tá bom?
Então eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você será pai de multidões, você será mãe de multidões. A recompensa do Senhor será grande sobre você. Eu tenho certeza que o teu nome será falado nessa cidade, por onde você andar, porque eu quero liberar a palavra profética. Enquanto você viver, a sua célula viverá. Você é um ganhador de vidas. Você é alguém que Deus escolheu para fazer a diferença no teu bairro, na tua casa, na tua escola, na tua família, no meio da tua igreja. Você é alguém que Deus levantou. Não foi pastor que te levantou, foi o próprio Deus que te ungiu e te capacitou para você poder cuidar das almas preciosas que um dia nós levaremos diante dele. Então, coloca a faca nos dentes, coloca a armadura e vai fazer o que mais o Senhor ama fazer, que é cuidar de almas, de vidas. Essa célula é tua, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, fica na paz.